Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Eu sou o Luiz e eu vou ser o host de vocês aqui nesta noite. Meu avô me disse que as colinas eram mal assombradas. No começo, eu não acreditei. Você deve dormir aqui. Você sabe como são essas colinas à noite? Insistiu meu avô. Sim, eu sei. Respondi com uma risada. Drekavac vai pegar e comer os meus dentes, né? Eu não obtive respostas do meu avô. Apenas um olhar inexpressivo. Passamos um dia cortando e preparando lenha para o inverno na sua casa, localizada em uma vila remota no sul da Sérvia, cercada por colinas sombrias. O trabalho nos tomou um pouco mais de tempo do que esperávamos, permitindo que a noite de início do outono nos surpreendesse. Eu vou conseguir pegar um ônibus, vô, não se preocupe. Só se eu sair agora mesmo, né? Você provavelmente está certo. E hoje em dia, há postes de luz para ajudar você a se sentir mais seguro de qualquer maneira. Sim, de uma babaroga que vai comer meus dedos, certo? Eu sei que você gosta de tirar sarro disso, garoto. Mas você não iria rir se visse o que eu vi. E o que você viu? De qualquer forma, eu não tenho tempo para te contar agora. Vá em frente, você vai perder o ônibus. Olhei para o sol se pondo lentamente atrás das colinas cansadas. Eu não o visito com tanta frequência, muito menos durmo aqui. Então, uma sensação de culpa me invadiu enquanto eu o observava sentado numa cadeirinha de madeira que ele mesmo fizera, bebendo um pouco do seu conhaque favorito. Não acreditei nas histórias dele, mas imaginei que ele poderia estar precisando de companhia. Ele mora sozinho desde que minha avó morreu, alguns anos atrás. Talvez essa fosse a maneira dele de me convencer a ficar. Então eu suspirei e disse: vô, e se eu ficar aqui? Você vai me contar aquela história? Seus lábios se curvaram em um sorriso, mas seus olhos permaneceram opacos, como se apenas uma parte dele quisesse me contar aquela história. Claro, avise seu pai enquanto eu sirvo um pouco de conhaque para você também. Você vai precisar. Eu liguei rapidamente para meu pai enquanto meu avô entrava em casa, trazendo uma garrafa e mais alguma coisa. Uma garrafa menor, vazia, coberta de poeira, como se não visse a luz do dia há muito tempo. Ele me serviu um copo também. Comemoramos e fizemos o sinal da cruz, a maneira cristã ortodoxa, como era de costume naquela região. O que é isso, vô? Eu perguntei, apontando com a cabeça para aquela garrafa empoeirada. Isso é a prova da minha história. Há uma razão pela qual eu não saio de casa para essas colinas à noite. E também eu não quero que você vá. Diga-me, filho, o que você sabe sobre a história deste lugar? Da vila? Não muito, vô. De toda essa região, eu quis dizer. As colinas e as montanhas. Eu não sei, vô. Bom, sob o domínio otomano, houve muitas escaramuças aqui durante a guerra. Nossos ancestrais e otomanos lutavam com frequência, despojando uns dos outros de cadáveres, armas e qualquer coisa de valor, já que os recursos eram escassos. A guerra estava em andamento, então não havia tempo para funerais. Corpos eram abandonados para apodrecer no meio da floresta, e acredita-se que seus espíritos inquietos ainda assombram aquelas colinas. Senti um arrepio na espinha, mesmo não acreditando em coisas sobrenaturais. Eu li sobre esses eventos na história e, em sua maioria, estavam corretos. As forças eslavas e otomanas frequentemente travavam diversas batalhas por aqui, centenas de anos atrás. Quando eu era jovem, talvez um pouco mais velho que você, eu voltava da cidade a pé. Eu fui lá vender um saco de tabaco que havia comprado. A sua geração tem muita sorte de não precisar fazer isso. Ele riu. É uma longa caminhada e a noite me pegou. Tive sorte de ter um pouco de luar aqui e ali. Caso contrário, estaria escuro como o breu. A vários quilômetros de distância, porém, de repente eu comecei a ouvir uma música do nada. Pelo que pude perceber, parecia que eu tinha me deparado com um casamento. Um casamento? No meio da noite, vô?
Nas colinas? Sim, exatamente. Assim que a nuvem começou a cobrir a lua, eu virei a esquina e bem ali no campo havia 20 ou 30 pessoas, pelo que eu pude perceber, pois eu só conseguia ver as silhuetas. Também achei estranho pessoas no meio de uma noite fria, no meio do nada, mas por algum motivo naquele momento fez sentido para mim. Um dos homens começou a caminhar em minha direção, dizendo que estavam comemorando e me oferecendo uma bebida. O último traço de sorriso desapareceu do rosto do meu avô e sua voz ficou séria. No começo, eu hesitei, mas ele insistiu. Era uma noite nublada e eu precisava andar um pouco mais até chegar em casa. Então pensei, por que não? Uma bebida me faria bem, não? Então eu aceitei a garrafa que ele me ofereceu. Ele se virou para mim com uma expressão grave no rosto. Diga-me agora, filho, o que nós fazemos antes de esvaziar esses copos? Ele gesticulou para 2 copos vazios à nossa frente. Fiquei olhando para ele sem entender nada por alguns momentos antes de me lembrar. Nós fazemos o sinal da cruz? Certo. E eu também, naquela época. Veja, não é apenas um costume. Ao fazer o sinal da cruz antes de beber, você está invocando o Espírito de Deus para afastar o mal. Eu sei que parece bobagem, mas fazemos isso há séculos. Antes de beber naquela época, eu instintivamente me benzia. Assim que fiz isso, foi como se eu tivesse acordado. Como se tivesse sido arrancado de um sonho, ou de um pesadelo, aliás. A música parou, as pessoas desapareceram e o mais assustador é que eu nem estava naquele campo. Aonde você estava, avô? Eu encontrei-me na beira da ponte, me preparando para pular bem onde as pedras ficavam no rio. Eu tenho certeza que essa é a maneira que o diabo achou, ou algum espírito inquieto, de tentar me machucar, e que ao fazer o sinal da cruz foi uma intervenção divina. É por isso que eu nunca mais caminhei por essas colinas durante a noite. Você sabe como eu sei que eu não estava sonhando e que tudo aquilo era real? Perguntou meu avô, finalmente. Como? Todo o resto desapareceu. Mas quando eu finalmente voltei a mim na ponte, isso aqui ainda estava na minha mão, disse ele, levantando uma velha garrafa empoeirada. Meu vizinho de cima morreu há 1 ano. Eu ainda ouço andando à noite. Deixe-me começar dizendo, eu moro sozinha. Apartamento no último andar, prédio silencioso, antigo, mas não assustadoramente antigo. Eu me mudei pra cá tem uns 6 meses, depois de um divórcio e de uma longa série de problemas pessoais. Eu precisava do silêncio e da solidão, então eu achei que tinha encontrado. O prédio é um daqueles prédios de tijolos aparentes dos anos 40, 3 andares, 6 unidades. Meu apartamento é a 5ª unidade do canto superior direito. Eu sabia pelo contrato de locação que a unidade 6, a que fica do lado da minha, estava vazia desde o ano passado. O inquilino anterior, um senhor idoso chamado Sr. Harlan, havia falecido durante o sono. Nada dramático, causas naturais. Aparentemente, ele era um cara quieto e estranho, sem família, pagava aluguel em dia e o síndico disse que demorou um pouco para que alguém percebesse a sua ausência. Quando o encontraram, ele já estava em alto grau de decomposição. Depois disso, eles esvaziaram e higienizaram todo o local, mas ninguém mais o alugou. Enfim, essa não é minha unidade. A minha era limpa e confortável. Eu não pensei muito nela até cerca de 1 mês atrás. Foi quando eu comecei a ouvir os passos bem acima de mim. A princípio, eu presumia que fosse apenas barulho de construção, canos talvez, mas eram muito altos e rítmicos, muito humanos. Pareciam exatamente alguém andando de um lado para o outro na sala de estar, bem acima da minha, sempre entre 1 e 3 da manhã, todas as noites. Eu perguntei à gerente da propriedade, Amy, se alguém finalmente havia se mudado para a unidade 6. Não, ela disse, ainda tá vago, por quê? Eu não disse nada, não queria parecer maluca, mas a partir daí tudo piorou. 1 semana depois eu comecei a ouvir batidas. Somente 3 batidas, sempre no mesmo lugar, perto da parede compartilhada do meu quarto. Na primeira noite,
me acordou às 9h30. Sentei-me com o coração disparado, esperando pela quarta batida, que nunca veio. Então, eu verifiquei o corredor. Nada. Na segunda noite, na mesma hora, as mesmas 3 batidas. Na quarta noite, deixei meu celular gravando o áudio. Precisava de provas que não estava perdendo a cabeça. Quando eu ouvi na manhã seguinte, eu quase vomitei. A batida estava lá, clara como o dia. Mas outra coisa também. Uma voz baixa e rouca, tão perto do microfone que fazia o alto-falante estalar. Apenas uma frase, sussurrada, como se viesse a centímetros de distância. Não está vazio. Depois disso, eu saí do meu quarto. Comecei a dormir no sofá da sala, com todas as luzes acesas. Eu disse a mim mesma que era uma pegadinha, uma farsa. Talvez alguém estivesse agachado lá em cima. Talvez um morador de rua tenha entrado escondido depois do expediente, ou crianças estivessem pregando alguma peça estranha. Voltei para Amy e contei tudo. Ela não riu. Na verdade, ela ficou bem quieta. Disse que ia investigar e me daria um retorno. Naquela noite, o ritmo começou novamente, mas dessa vez não parou no teto. Desceu as escadas. Eu juro por Deus que eu vi alguém descendo as escadas em direção à minha porta. Não correndo, não se esgueirando, apenas aquele andar de pés lento e deliberado de um homem com todo o tempo do mundo. Os passos pararam bem em frente ao meu apartamento. Então, a maçaneta girou. Não fez barulho. Ela girou como se alguém tivesse a chave. Mas a fechadura estava trancada, então quem quer que fosse não conseguiu entrar. Não naquela noite. Na manhã seguinte, notei algo preso no batente da porta. Um pedaço de papel velho, amarelado nas bordas, como se tivesse sido molhado e secado. Sem caligrafia, apenas um traço de carvão, como se alguém tivesse passado uma moeda sobre uma superfície. Era o número do meu apartamento. Estava escrito o número do meu apartamento, gravado numa placa, e embaixo, no que parecia cinza ou fuligem, estava escrito: "Ele ouve você". Eu rompi o contrato de locação no mesmo dia, paguei a taxa, arrumei tudo em 24 horas e me acomodei no sofá de um amigo. A Amy nunca mais me ligou. Ela parou de responder de vez. Há 2 dias, eu voltei para pegar algumas coisas que tinha deixado para trás. Quando entrei no estacionamento, algo me chamou a atenção. A janela da unidade 6 estava aberta. Não quebrada, apenas aberta, como se alguém tivesse aberto por dentro. A cortina estava esvoaçando ao vento. Eu subi os degraus. A porta da unidade 6 estava fechada, mas havia um cheiro. O mesmo cheiro de quando encontraram o Sr. Harlan. Eu nunca tinha sentido antes, mas você sabe quando sente o cheiro de morte. Não é algo que você esquece. A caixa do correio na porta estava fechada com fita adesiva, mas alguém a arrombou. Lá dentro, nas sombras do corredor vazio, algo se movia. Apenas uma forma, lenta, cabeça baixa, andando de um lado para o outro, como se estivesse lembrando do lugar, como se nunca tivesse ido embora. Eu não fiquei. Entrei no carro e dirigi até não conseguir ver mais o prédio. Ontem à noite, eu recebi uma mensagem de voz. Número bloqueado, uma voz masculina, rouca e familiar. Apenas 5 palavras ditas como uma promessa. Você não deveria ter me ouvido.